Câncer de próstata. Você sabe o que é? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o câncer de próstata, como investigar essa doença, como também prevenir essa doença e, obviamente, como tratar essa doença. Se você se interessa por esse assunto, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, faça um like, envie para outras pessoas que interessam por um assunto e também, se você tiver dúvida em outros assuntos da urologia, também mande perguntas para mim. Bom, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma doença maligna que acomete a glândula da próstata, que é uma glândula masculina que fica localizada na região da pelve. O câncer de próstata ele é causado por diversos fatores e um dos fatores mais comuns é o próprio envelhecimento do homem. O envelhecimento ele pode gerar o risco desse paciente formar uma doença ali na região da glândula e essa doença virar um câncer de próstata. Outras formas desse câncer aparecer é quando o paciente tem um familiar ou um parente que já teve o câncer de próstata, que a gente chama de uma doença hereditária. E também há outras formas dessa doença aparecer, como hábitos de vida não saudáveis, ou seja, alimentação ruim, uso de bebida alcoólica, tabagismo, são todos os fatores de risco para essa doença. Bom, então se esses são os fatores de risco, o que temos para prevenir essa doença? A prevenção do câncer de próstata também ela é multifatorial. Primeiramente, você deve sempre procurar um urologista. A partir dos 50 anos, para todos os homens, essa doença deve ser investigada anualmente. Isso é uma forma de você prevenir. Outra forma de você prevenir é tendo hábitos de vida saudável, alimentação saudável, né? Ou seja, alimentação de frutas, legumes, porque isso diminui os radicais livres no corpo e evita que essa glândula da próstata tenha um erro inato que a gente fala, ou seja, uma multiplicação errada e forme uma doença. Outros hábitos de vida saudável, atividade física, ela é muito importante para o paciente não desenvolver essa doença. Cessar tabagismo também é uma forma de prevenção, cessar a bebida alcoólica também é uma forma de prevenção. E para aqueles pacientes que têm histórico na família de câncer de próstata, ou pai, ou tio, ou irmão tiveram a doença, esse paciente deve ir mais cedo ao urologista porque a doença pode se pronunciar mais cedo. Normalmente esses pacientes devem ir ao urologista aos 45 anos. Bom, essas são algumas formas de prevenção que a gente deve ficar atento a essa doença, porque é uma doença silenciosa. Agora eu vou falar um pouco dos sintomas, porque é tão importante você ir no urologista, porque essa doença ela não causa sintomas, ela aparece de forma silenciosa. E quando aparece sintomas, é porque a doença já está muito grave e a chance de você ficar curado é muito pequena. Então, por isso que é importante anualmente investigar, ir ao urologista, falar das queixas que tem, porque o mínimo de queixas já é importante para a gente investigar se há ou não essa doença. Bom, então como a gente vai fazer essa investigação anual do paciente acima dos 45 anos para os que têm histórico familiar, né, da doença, e para aquele público acima dos 50 anos, que são todos os homens? Bom, primeira coisa, a gente começa com o exame do PSA. O que é o PSA? O famoso PSA. O PSA é um antígeno prostático, ele é liberado pela próstata. Então, quando tem uma glândula anômala na próstata, que é o câncer, esse câncer faz o PSA subir muito. Então, o PSA alto é um sinal sugestivo do câncer de próstata. Além do PSA, a gente precisa ter mais outros fatores para a gente chegar ao diagnóstico do câncer. E um deles, que é o tão preocupante falado, exame do toque. É um exame super rápido, né, onde o médico urologista faz o toque retal. Normalmente esse toque demora em 10 segundos, não é doloroso, mas ele é muito importante para a gente saber se realmente aquela glândula tem uma anormalidade, uma irregularidade. Se a superfície dela não está lisa, pode ser que seja um câncer. Então a gente tem que investigar se realmente essa irregularidade é ou não um câncer. Um outro exame muito importante é o ultrassom da próstata, para a gente ver o volume dessa próstata, porque às vezes o paciente tem um aumento do PSA
mas não necessariamente é um câncer, às vezes pode ser um aumento da próstata. Então por isso que é importante fazer esses 3 exames, o PSA, o exame do toque e o ultrassom. Com esses 3 exames a gente consegue ter uma noção se essa doença realmente é um câncer e se a gente vai precisar fazer outra investigação além esses 3 exames. Bom, um exemplo, se a gente tiver um paciente com um PSA muito alto, acima de 2, com a próstata pequena, há grandes chances de ser um câncer de próstata. Então a gente vai pedir um outro exame mais avançado, que é a ressonância. É um exame semelhante à tomografia, onde o paciente entra no tubo, faz a imagem, e essa imagem vai nos dizer se realmente tem um nódulo lá característico de câncer. E aí o paciente volta aqui comigo na consulta para eu explicar, olha, realmente tem esse nódulo e a gente vai ter que prolongar essa investigação para um diagnóstico final. E qual é esse diagnóstico final que a gente fala para os pacientes? É a realização da biópsia da próstata. A gente vai lá com a agulha, vai coletar uma pequena amostra da próstata em vários locais da próstata para ver se realmente aquela suspeita, tanto no toque quanto no PSA e na ressonância, é realmente o câncer de próstata. Então é um longo caminho para a gente chegar até esse diagnóstico. Depois que a gente faz a biópsia, se realmente vier uma doença sugestiva do câncer, né, que é uma doença maligna, a gente vai ter que propor o tratamento. E como a gente deve tratar? Existem várias formas de tratamento do câncer de próstata. Eu vou abordar todas elas aqui para vocês terem uma ideia de como é uma doença que é passível de tratamento, tem várias formas de tratamento e esses tratamentos podem salvar a vida do paciente, salvar a sua vida. Você que está assistindo esse vídeo, tiver um parente, um familiar, um amigo que tem um câncer de próstata, compartilhe, ou tenha suspeita, ou o PSA está alto, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu like, o seu comentário, a sua dúvida, é super importante para a gente esclarecer todas as dúvidas. Qualquer dúvida é preciso ser falada, ser exposta e ir ao médico urologista para esclarecer essa doença, porque existe um tabu tão grande, certo? Então, nessa fase onde a gente está investigando o câncer de próstata, for necessário fazer a biópsia e vier a doença, bom, aí agora, doutor, o que eu vou fazer? Veio um câncer de próstata, como eu devo fazer? Bom, o câncer de próstata, ele tem várias classificações, risco baixo, risco médio e alto risco. Dependendo desse grau dessa doença que a gente vai determinar os tipos de tratamento, que podem ser a cirurgia, pode ser a radioterapia e o hormônio, ou até mesmo não fazer nada dependendo do paciente. Então eu vou explicar esses 3 momentos da doença para você entender qual é o melhor momento de ser tratado, qual é o paciente que deve ser tratado de acordo com o estágio dessa doença. Lembrando que os pacientes que descobrem precocemente a doença, a cerca de 90% desses pacientes têm chances de ficar curado. Preste bem atenção nessa mensagem, 90% dos pacientes podem ficar curados. Por quê? Quando a doença está na fase inicial, a chance da gente entrar lá, fazer a cirurgia, por exemplo, e esse paciente ficar curado da doença é muito grande. Então por isso que a gente sempre incentiva os pacientes a irem anualmente ao urologista, fazer a investigação, porque dessa forma a gente vai descobrir o câncer da fase precoce. Bom, doutor, eu descobri na fase precoce, o que eu devo fazer? Ou seja, é o câncer de baixo risco, ou seja, ele tem um baixo risco dessa doença espalhar para outros órgãos. Bom, as formas de tratar, elas podem ser a cirurgia, né, que é a melhor forma para esse grupo de pacientes, ou uma nova tecnologia que é a ablação da próstata, o Rifle ou NanoKnife. Esse assunto de tratamentos localizados da próstata eu vou trazer em outro vídeo para vocês. Se você tiver interesse, manda aí no comentário se você quer saber mais o que é esse assunto. Eu vou tomar mais fundo aqui na cirurgia para você ter uma ideia do que é feita a cirurgia. Hoje em dia, a melhor forma de tratar o câncer de próstata é a cirurgia robótica, onde nela a gente tem uma amplificação da região da próstata, com melhores resultados oncológicos, melhores resultados de potência sexual, que nas outras cirurgias não eram tão grandes. Esses pacientes ficavam impotentes, incontinentes, né? Ou seja, não tinham ereção
sexual boa e ficavam perdendo urina. Então, com a cirurgia robótica, isso melhorou muito e poucos pacientes sofrem mais desse problema pós-cirurgia. Então, não fique com medo de investigar e de tratar essa doença, porque há grande chance de você ficar curado. Bom, quando a doença está no outro estágio, né, que é o estágio intermediário, né, primeiro eu falei do estágio inicial, agora do estágio intermediário, o que dá para a gente fazer de tratamento, certo? O que precisa ser feito nesse caso? Bom, tem também a possibilidade de fazer a cirurgia ou a possibilidade de fazer a radioterapia com um bloqueio hormonal, ou seja, bloquear o hormônio, dar uma injeção para o hormônio não deixar o câncer crescer, certo? Então, esses dois tipos de tratamento é para o risco intermediário. E quem a gente vai selecionar para a cirurgia e quem a gente vai selecionar para a radioterapia nesse grupo de pacientes? Os pacientes que vão para a cirurgia são pacientes que são mais saudáveis, ou seja, são pacientes que vão aguentar fazer o procedimento, que vão sobreviver do procedimento e há grande chance de ficar curado. E qual é aquele paciente que vai para a radioterapia? Bom, esse paciente que vai fazer a radioterapia são pacientes que não são elegíveis para fazer a cirurgia, ou seja, aquele paciente mais velho, que tem um problema no coração muito grave, que não vai conseguir aguentar o procedimento cirúrgico. Então, nesse grupo, a radioterapia deve ser feita. Bom, falei das duas formas da doença, tem a terceira forma da doença, que é a forma mais agressiva. Na forma mais agressiva também temos a possibilidade de fazer a cirurgia ou fazer a radioterapia, bloqueio hormonal, ou em uns casos mais avançados, quando a doença espalhou para os ossos, fazer a quimioterapia. Então, nesse grupo de pacientes, a cirurgia ela é menos passível de fazer. Então, por isso eu falo aqui novamente qual é a importância de você ir no urologista e diagnosticar precoce a doença, porque quando a doença está na fase avançada, raramente a gente vai fazer a cirurgia, a não ser que for uma próstata muito grande, que a radioterapia não vai conseguir tratar sozinha, ou que o paciente é muito jovem e precisa fazer a cirurgia para essa doença não crescer na região mais e espalhar para os órgãos. Bom, eu trouxe aqui um pouco do que é o câncer de próstata, o que a gente deve fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido o quanto amplo é o tratamento do câncer de próstata, o quanto você pode ficar curado dessa doença se você diagnosticar rápido. Então, deixe aqui seu comentário, seu like, me mande perguntas de outros assuntos para que eu possa trazer aqui em outros vídeos para vocês, para a gente interagir mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e um grande abraço.